Para quem não conhece, o Fred é o CEO do E-Auditoria, que é uma das maiores plataformas aí de tecnologia tributária do Brasil. A ideia, né, da apresentação do Fred é mostrar uma questão que a gente tem discutido bastante, que está sendo pouco utilizada pela consultoria tributária, que é fazer auditoria digital como um complemento dos trabalhos e até como uma nova oportunidade de trabalho. Então, a gente tem a ferramenta, além de cruzamentos praticamente de todos os programas do SPED, ela gera relatórios, inclusive gerenciais, para a administração, por exemplo, para o Rudy, para o Fábio, tem demonstrações ali contábeis que o próprio sistema gera. Então, a ideia é o Fred falar um pouquinho desse conceito de auditoria digital. O Fred aí foi um visionário lá em 2007, 2008, quando pensou em desenvolver isso, logo também quando saiu o SPED. Então, a ideia é essa, é mostrar que existe uma auditoria digital que dá para a gente ver todas as inconsistências que a gente tem de entregas de obrigações acessórias, que é o cruzamento que a própria Receita faz. Fred, obrigado. Fica à vontade, a palavra é sua. E aí, pessoal? O gostoso de evento assim é porque a maioria de vocês a gente já conversou, já interagiu, né? Então a gente fica bem em casa. E eu queria agradecer, Elcio, pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é o que eu vivo desde 2007, mais ou menos, 2008. Eu não faço outra coisa da vida a não ser auditoria digital, fica até chato, porque é uma ideia que eu persigo e eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, porque eu vejo que muitas pessoas têm uma visão um pouco distorcida sobre o que é e acabam subutilizando o potencial dessa ferramenta e às vezes confundindo até o escopo do que ela é. Então, eu acho bem bacana trocar essa experiência e compartilhar com vocês um pouco do que eu penso, um pouco do que eu acredito, né? E espero que faça sentido, né, para todo mundo aí. Bom, o que é auditoria digital? Começando a definir. O Elcio já falou, né? Primeiro, gente, é só o método que a fiscalização usa, mais nada. Então, se a fiscalização usa auditoria digital, por que nós, contribuintes, não vamos usar auditoria digital? Né? Eu falo que a gente tem que lutar com uma arma mais ou menos proporcional ao nosso inimigo, porque eles, na verdade, têm muito mais poderio que a gente, porque a gente tem acesso aos nossos arquivos. Eles têm acesso aos nossos arquivos, aos arquivos dos nossos fornecedores, aos arquivos dos nossos clientes, aos arquivos dos bancos, dos cartórios, enfim. Então, os caras têm um potencial de cruzamento enorme. E o que a gente pode fazer para mitigar o risco da nossa empresa, pelo menos com os nossos arquivos, é uma parte do dever de casa, eu acho muito prudente que seja feito. Então, é um método que a fiscalização utiliza, que faz análises eletronicamente. Hoje, uma fiscalização, vocês sabem, todo mundo mexe com a área tributária, ela é despertada pelo digital. Né? Então, você primeiro, a partir das análises eletrônicas, você detecta erros, você detecta indícios de sonegação fiscal, e aí você dispara a ação de um fiscal, de um auditor fiscal. Não é assim? Então, a não ser que haja, né, denúncia anônima, enfim, ou alguma operação de investigação aí da Polícia Federal, enfim, que também muitas vezes é despertada pelo eletrônico. Né? Bom, é um método muito mais rápido para você detectar e diagnosticar, porque você lê milhares de linhas por segundo, e diferente da auditoria tradicional, onde você pega o critério de amostragem e materialidade, que você trata no digital e 100% da informação. Então, você pega, às vezes, um arquivo que a empresa tem milhões de notas no mês, você consegue conferir todos os itens desse, a tributação de todos os itens, enfim. Isso se torna viável. Né? E você consegue antecipar aquilo que o fiscal vai ver na sua empresa. Então, você consegue ter um pouco do raio-x do que a fiscalização vai enxergar quando receber a obrigação acessória que você está transmitindo. Né? E o mais importante, gente, que eu acho da auditoria digital, é o seguinte, ela é uma bússola, tá certo? Ela, na minha opinião, tem que ser usada como um norte que você vai seguir para a sua atuação profissional. Ela vai apontar para você quais são os problemas mais graves que existem, o que está acontecendo na empresa, e isso vai dar
um sentido para a sua atuação profissional. Então, você pode trabalhar e traçar um plano de ação a partir de um diagnóstico eletrônico, né? Assim como o médico faz, né, gente? Quando a gente faz um exame de sangue e detecta que o nosso colesterol está alto, que a nossa glicose está alta, o médico, a partir daquele exame de sangue, ele vai traçar um plano de ação para você. Ele vai te passar um medicamento, ele vai te passar um novo hábito alimentar, um estilo de vida diferente, enfim. Mas a partir de um exame, de um diagnóstico, ele vai traçar um plano de ação, que é exatamente, para mim, o que a auditoria eletrônica se presta. 4 níveis de auditoria digital, e aqui é bom falar que eu não estou falando de nível de importância, não tem um nível mais importante que o outro. São níveis de análises diferentes. Então, todos muito importantes, tá? E isso eu falo, isso reflete, esses níveis refletem a experiência que a gente próprio tem de programação e de concepção desses níveis de auditoria. Primeiro nível é você olhar o próprio arquivo eletrônico que você produz. Então, você pega o arquivo eletrônico isolado e olha dentro dele o que existe de inconsistência, tá? Então, você vai pegar, por exemplo, arquivos do SPED, e tem até muitos arquivos aí que já foram extintos, mas, enfim, que sistemas de auditoria eletrônica analisam também, como o Sintegra, DIPJ, DACOM, enfim. E tem empresa que até hoje está enrolada com isso, fruto de processos de defesas antigas, enfim, que precisam disso aí. Mas hoje em dia tem arquivos mais modernos. Aí o que você pode analisar dentro do próprio arquivo? Você pode analisar a estrutura dele, né? A hierarquia dos registros, obrigatoriedade, duplicidade, tamanho e alinhamento, as regras de preenchimento de campo. Eu estou partindo dos níveis mais básicos, né? Se o campo é obrigatório, qual que é o tamanho, qual que é o formato, se tem casa decimal, se não tem casa decimal. Cruzar tabelas internas e externas do SPED com valores que são declarados lá dentro. Dados cadastrais, valores de cálculo, que a auditoria apura e confronta com o que o contribuinte declarou. Alterações indevidas no cadastro de produto, no cadastro de participante, ordem sequencial de documentos fiscais, cancelamento, período de apuração, enfim, um monte de coisa. Chave de nota fiscal eletrônica, com as informações declaradas, porque a chave tem várias informações lá dentro, muitas vezes ela não bate com o que está no resto do arquivo, né? Existência e validade de códigos NCM, crítica de alíquota de tributo, coerência entre CST e CFOP, cruzamentos entre registros, né? Entre registros filho e registro pai, né? O registro pai consolidando, o registro filho detalhando. Enfim, isso aqui é exemplificativo que a gente está falando. Tem muitas outras coisas. É só para vocês entenderem o que é uma análise dentro do próprio arquivo. Num segundo nível, a gente pode pegar arquivos iguais de competências diferentes. Essa é uma análise muito interessante de fazer também. De você pegar arquivos do mesmo tipo e analisar em sequência. Por quê? Muitas vezes você pega, por exemplo, uma FDI CMS-PI de um período, se você olhar ela isolada, ela está perfeita. Se você pegar o período seguinte e analisar a competência seguinte, isoladamente ela está perfeita. Agora, quando você bota elas em sequência, você pode detectar problemas. Então, é muito interessante fazer essa análise em sequência. Tipo assim, isso é a coisa mais óbvia, mas que a gente pega todo dia. A última nota que você emitiu no mês é a de número 100. Consequentemente, qual que é a próxima nota a ser emitida no mês seguinte? 101. Aí o cara informa a nota 92 no mês seguinte, ou então a 107. Cadê as outras? Entendeu? Então, quando você olha o arquivo em sequência, isso é uma análise simples, mas que pode demonstrar, por exemplo, uma omissão de receita. A gente pode pegar controle de crédito, né, porque o crédito vai transbordando de um mês para o outro, então essa análise é bem interessante também. Detecção de estoque, eu vou falar um pouquinho de estoque. Essa análise da fiscalização tem muito bem estruturada e é interessantíssima da gente fazer, porque aí a gente vai pegando, né, todo o movimento de entrada e saída de empresas sequencialmente entre os meses e fazendo o saldo parcial para fechar o inventário no final do ano. Duplicidade e alteração de códigos, então de um mês para o outro pode trocar código e não ser informado, né? Você pode fazer a montagem de fluxo de estoque, que eu já falei, cruzamento entre inventário declarado e inventário apurado, detecção de omissão de entrada, omissão de saída, por aí vai. Muito bem. Terceiro nível que eu vejo de auditoria eletrônica é você cruzar obrigações que trazem informações semelhantes, mas são diferentes. Tipo, eu posso cruzar FDI CMS-PI com FDI contribuições.
Vocês concordam comigo que na FD ICMS PI todas as notas estão lá? Na FD Contribuições, nem todas as notas estão lá. Consequentemente, eu não posso ter uma nota na FD Contribuições que não esteja na FD ICMS PI. Como a FD Contribuições eu transmito no segundo mês subsequente, muitas contabilidades acabam escriturando sem querer, geram esse arquivo depois, chega uma nota atrasada, eles colocam uma nota na FD Contribuições que não estava na FD ICMS PI, que já foi transmitido. Exemplo. Né? Mas outra coisa, vocês concordam que o conteúdo de uma nota fiscal que está na FD ICMS PI reflete o documento fiscal. Eu não posso ter um conteúdo de nota fiscal na FD ICMS PI e outro conteúdo de nota fiscal na FD Contribuições. Não tem lógica isso. Então, a gente vê um monte de coisas. Às vezes é erro de geração de sistema, várias coisas que levam conteúdos diferentes. Né? Aí tem vários cruzamentos legais que dá para fazer, tipo comparar o XML com a própria escrituração. Legal para ver se está faltando nota na escrituração, os valores estão coerentes entre os arquivos XML e o arquivo TXT do SPED. Tem nota no SPED e não tem no XML, que eu não arquivei? São análises, às vezes, básicas, mas quando você pega uma empresa com volume muito alto, é complicado de você conferir. E aí eu posso cruzar várias coisas, né? Tipo, FD ICMS PI com a GST, posso cruzar com a TIP, posso cruzar, por exemplo, FD ICMS PI com a DCTF para verificar IPI, posso cruzar a FD Contribuições também com os arquivos XML, a FD Contribuições com a DCTF para comparar valores de PIS e COFINS, a FD Contribuições com o relatório de fontes pagadoras do ECAC, eu posso cruzar a SCF com a SCD, SCF e SCD com a FD ICMS PI e FD Contribuições, SCF com ECAC nos fontes pagadoras para a gente verificar imposto de renda, enfim. Então, você tem uma infinidade de cruzamentos entre arquivos diferentes. Tem um monte ainda aí. Posso cruzar com a DIF, enfim, um monte de coisa. E o quarto nível é a extração, que eu vejo, a extração de informações para análises. Aí não é o caso de auditoria em si, mas é o caso de você extrair informações para você apurar suas análises. Então, tem vários tipos de relatório. Eu posso extrair índices, posso extrair determinadas informações de registros específicos que eu quero analisar, enfim. Então, esses são os 4 níveis que a gente faz. Então, vários relatórios, né? E aí, gente, que vem o que eu vejo a maioria das pessoas errarem quando vão lidar com a auditoria digital. A maioria das pessoas fala assim, Fred, porra, quero comprar seu sistema, porque daí eu vou vender relatório de auditoria digital. Cara, você não vai vender relatório de auditoria digital porque ninguém espera de um profissional tributário que você apresente problema. Você tem que levar a solução. Então, imagina o seguinte, se põe no lugar, vamos transportar para o ambiente médico. Você procura um médico, o cara fala assim, cara, vem cá que eu vou fazer um check-up em você. Beleza, ele pede um monte de exame. Pede ultrassom de abdômen, pede exame de sangue, pede um monte de coisa. Você vai fazer a consulta e ele fala assim, pronto, está aqui meu trabalho. E te entrega os laudos. Mas vai fazer, o que você vai falar para o médico? Tá, doutor, e aí? Não, é aí que está aí meu trabalho. E a maioria dos profissionais tributários faz isso com auditoria eletrônica. Tira um laudo cheio de problema, entrega para a empresa, achando que prestou o serviço. Na verdade, esse laudo não é para ser entregue para a empresa. Esse laudo é para você analisar e para você atuar com ações concretas para corrigir os problemas. Esse é o grande erro. Eu canso de ter cliente falando assim, cara, mas olha só, eu vou vender o serviço de auditoria digital, mas a pessoa não pode saber que é você, porque o seu sistema é muito mais barato do que eu vou vender. Se ele descobrir, ele vai comprar o próprio sistema. Isso não é para você esconder, cara, porque o segredo não está no laudo de auditoria digital. O segredo está na atuação profissional para você mitigar e melhorar os resultados que foram apontados ali. E isso tem que ficar claro para o seu cliente no primeiro momento. Isso não é uma coisa para você esconder, tirar a marca. Ah, vou tirar a marca desse relatório, colocar minha marca aqui e fingir que fui eu que fiz. Não é isso. Você pode falar ostensivamente que tem uma tecnologia contratada e deixar claro para o seu cliente que é isso. Porque se você entregar esse laudo muitas vezes para o departamento fiscal da empresa, não vai fazer nada com aquilo. Não tem tempo. Não tem interesse, às vezes, de corrigir. Então, esse é o principal equívoco que eu vejo, que eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Então, primeira coisa, cara, que eu acho que é legal vocês fazerem é se posicionar. Porque a maioria dos profissionais tributários está preocupado com a execução de serviço. Tá? Pouca gente está se posicionando estrategicamente. Então, quando você se posiciona estrategicamente, falando que você tem tecnologia,
que o seu método de trabalho é esse, você começa já a ficar num segmento muito mais privilegiado para trabalhar com menos concorrência. Tá? Então, a maioria das pessoas executa rotina e você, para o seu diferencial, você tem que explorar áreas menos exploradas mesmo. Né? Seu papel é o quê? Aumentar a segurança da empresa, reduzir retrabalho, evitar pagamentos indevidos e evitar ao máximo a aproximação da fiscalização. Quanto mais coerentes seus dados estiverem, mais invisível você vai ficar perante a fiscalização. Tá? De repente está fazendo até coisa errada, mas se os dados estiverem fechando, você pode passar invisível. Ninguém vai te incomodar. Outra coisa que eu vejo muita gente errando, cara, tem que vender valor. Entendeu? Muita gente... A Sigrid estava comentando comigo isso agora há pouco. Pessoa com nível excelente, às vezes, não vendendo o valor que tem. Começando a se pautar por preço, por promoção, né? Então, é aquela história, gente. Preço é o que você pretende cobrar e valor é quanto que o consumidor acredita que vale a pena pagar, a partir de um valor que ele percebe que você tem. Então, qual que é o seu trabalho? Você tem que tomar atitudes para disparar essa percepção de valor no seu potencial cliente. O cara tem que entender que você vale. E a partir daí, se ele entender que você vale, aí ele vai estar disposto a pagar o preço. Outra coisa que eu já falei, entrega solução. Você não vai entregar problema. Tá? Diagnóstico serve para nortear teu trabalho. Ele não é o trabalho em si. A auditoria digital é para você se situar e saber o terreno que você está pisando. Tá certo? Você não vai ficar entregando relatório de auditoria digital para o cliente, não, pelo amor de Deus, porque isso aí não resolve nada. Tá? O cliente ele não sabe que rumo tomar, né? E é preciso que o profissional atue nas resoluções, apontando que caminho seguir, quais são os erros mais graves e como melhorar a geração da informação. Tá? E, a partir disso aí, quando você começa a trabalhar com auditoria digital, você pegar um método de melhoria contínua, um trabalho que, se você começar a fazer numa empresa, ele não para nunca mais. Tá? Então, assim, ele é sempre diagnosticar, classificar os problemas, determinar as causas, fazer o plano de ação, corrigir, verificar se houve melhoria e começar a repetir o processo todo de novo. Então, na parte de diagnóstico, o que eu sugiro para vocês? Primeiro, vocês definirem que análise vocês vão começar a fazer. Outra coisa que eu vejo também que é muito importante, o pessoal às vezes quer abraçar o mundo, quer fazer todas as análises possíveis, todos os documentos possíveis. Se você não tem condição de fazer isso, ou seu cliente não tem maturidade para absorver um monte de análise, começa pequeno, não tem problema. Fala assim, cara, eu vou fazer 3 cruzamentos para você, mais uma análise de inconsistência. É o que dá para fazer? É, mas faz. Pelo menos nesse ponto vai ficar legal. Ah, mas eu tenho 50 cruzamentos possíveis. Tudo bem, tem, mas não adianta. Então, assim, define quais análises que vão fazer e faz elas bem feitas. Como é que esses arquivos vão chegar até você? Quem que é o responsável pela geração? Até quando que esse cara tem que te encaminhar? Não adianta ele te encaminhar no dia da transmissão. Você não tem como atuar preventivamente. Então, ele tem que chegar com antecedência até você. Quem que vai te enviar? Como que vai te enviar? Né? Quem são os responsáveis? E você processar com antecedência, que é muito importante isso aí. Muito bem. Segundo passo, classificar os problemas. Eu vejo um equívoco muito grande também das pessoas querendo ficar apagando incêndio, ficar querendo corrigir arquivo TXT e em problemas muitas vezes gerados por erros de geração mesmo, né? Problemas de geração de arquivo. Então, são erros sequenciais, às vezes milhares de erros no mesmo arquivo, o pessoal fica desesperado para ficar corrigindo TXT. Então, eu acho assim, você tem que classificar quais são os tipos de problemas. Eu vejo 3, basicamente. Né? Layout e estrutura do arquivo. Não, na verdade, até mais, né? 4. Erro de layout, informações omissas ou inconsistentes, divergência de valores e regras legais. Então, classifica esses erros, né? Determina aí quais são os mais graves para você atuar. Bom, depois você vai fazer o quê? Você vai determinar as causas. Porque não adianta você ficar corrigindo arquivo TXT. Você tem que atuar o quê? O problema é o sistema gerador? Poxa, tem um monte de advogado aqui. Notifica a empresa de software. Manda corrigir, pô. Seu cliente está mandando informação errada todo mês para o fisco, porque o software está fazendo errado. Às vezes não é o software, às vezes é a parametrização que está errada. Vai lá e atua na parametrização do sistema do seu cliente. Mas você tem que determinar as causas. As causas normalmente são erros humanos. Se é erro humano, é aquela velha história, né? O pessoal bota para
para iniciar o processo fiscal o mais mal remunerado e o mais mal preparado da empresa, né? Para lançar as notas, para dar entrada em toda a documentação. Então, essa é uma cultura que o Brasil tem e muitos dos erros são erros humanos. Então, você pode atuar treinando, ajudando o seu cliente a selecionar um profissional melhor, enfim. Erros no sistema de geração acabei de falar com vocês também, muito frequente isso aí. A gente ter sistemas gerando errado os arquivos do SPED. É mais comum do que vocês pensam, mas é muito mais comum do que vocês pensam, tá? Porque são muitas regras, são muitos CIS que têm que ser considerados, e muitas vezes a equipe de programação que faz os arquivos, as obrigações acessórias, elas deixam comer alguns detalhes e passa despercebido, tá? E erros na cadeia, né? Muitas vezes o teu fornecedor, você está aceitando uma situação fiscal que o teu fornecedor está te mandando e você não está fazendo nada e você acaba sendo solidário naquilo, você acaba aceitando. Então, se você detecta isso aqui, você como advogado, como assessor, você pode entrar em contato com as empresas, né, e tentar corrigir essa situação de cadeia para você consertar. Muito bem. Determinadas causas, você vai fazer um plano de ação, vai aprovar com o teu cliente, vai mostrar os riscos atuais e vai evidenciar o que você vai melhorar. Depois você vai efetivamente botar esse plano em prática, vai corrigir os problemas, né? Atuando preferencialmente na raiz dos problemas, né? Não ficar corrigindo arquivo TXT igual um maluco antes de transmitir. Claro que tem situações emergenciais, mas preferencialmente você vai atuar na raiz dos problemas para o erro parar, né? Para o erro cessar. Capacitando equipe, fazendo tratativo com os fornecedores, né? E se tiver tempo, aí você vai fazer as alterações emergenciais. Corrigidos os problemas, você vai fazer o quê? Você vai verificar se houve melhoria, a situação anterior versus a situação atual. Então, o arquivo anterior deu, sei lá, 200 inconsistências. Bom, corrigir agora deu 5. Pô, bacana. Reduzir bastante o risco da empresa. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer um novo diagnóstico, fazer a comparação, né? E aí vai apresentar para o seu cliente, obviamente, porque é muito importante você fazer um trabalho e evidenciar o resultado que você teve, né? Isso cria valor para você. E aí reinicia o ciclo todo de novo. Então, quando você consegue vender essa ideia para o cliente, é um trabalho que assim, dificilmente para. Você começa a atuar e, enfim, usar. E outra coisa, gente, isso aqui não precisa ser um trabalho isolado. Quando eu ainda fazia consultoria, fazia assessoria, eu usava a auditoria digital para temperar meu contrato, tá? Eu não usava como único fim do meu contrato. O meu contrato de assessoria englobava planejamento tributário, englobava defesas contra autos de infração, englobava consultoria trabalhista, englobava um monte de coisa. Mas eu colocava a auditoria digital para temperar, para ser uma coisa a mais, uma coisa mais bacana na minha atuação. Eu não fazia um contrato específico disso. Isso estava no contexto da minha assessoria. Então, e aí a escolha do sistema, gente, tem alguns sistemas, né? Eu sou parcial, mas tem vários sistemas, e inclusive acho saudável, inclusive, as pessoas usarem até mais de um sistema. Acho bacana, ninguém é melhor em tudo. Então, o que eu aconselho é só o seguinte, foco. Tem muita gente que faz auditoria digital com fim comercial de falar, eu tenho um módulozinho que é para eu me ajudar meu comercial a vender mais. Aí quando você olha, é muito raso, tem muita coisa errada, sabe? E acaba induzindo até as pessoas a erro. Então eu acho que é legal ter foco. Tem empresas aqui no Brasil com foco nisso aqui. Tá? A gente tem foco também, mas tem outras empresas que têm foco nisso. Abrangência. Não adianta você falar assim, eu tenho um analisador de SPED fiscal. Pô, a gente já viu que precisa cruzar com outras obrigações, que preciso ter análises mais profundas, não adianta ter só um SPED fiscal. Independência e isenção de análise. Aquela história do aluno corrigir a própria prova, né? O que adianta? Eu faço a minha prova, o professor fala assim, agora corrige. Pô, se você fez uma resposta achando que está certo, você vai na correção descobrir seu erro? Vai, cara. Então, o próprio sistema gerador da obrigação fazer a auditoria do próprio sistema, do próprio arquivo que ele gerou, o que vocês acham que vai acontecer? Se o programador comer um mosco em um aspecto, você acha que ele, fazendo a própria validação do trabalho dele, vai pegar esse erro? Vai. Então, assim, eu acho que a auditoria tem que ser independente. Então, ela não pode ser vinculada a quem faz. Tem que ser um terceiro auditando. Tá? Suporte é muito importante. E suporte é tão importante, cara.
Não é só para ensinar, não, é para debater, porque a legislação tributária brasileira, além dela ser enorme, além dela ser esparsa, dela ser complexa, ela é mal redigida. Então, é muito comum você ver interpretações diferentes da norma, até mesmo dentro dos órgãos oficiais. O pessoal interpreta diferente. Então, isso aqui é um debate. Quando a gente aponta uma inconsistência, eu tenho que ter equipe na retaguarda para defender o ponto de vista. E para debater, porque muitas vezes a gente conversa com o cliente prova que ele está certo, que a gente estava errado, a interpretação dele é melhor que a nossa. Então, tem que ter equipe. Tem que ter rapidez de retorno, porque os prazos de transmissão são muito curtos. Então, não adianta você abrir um suporte e o cara te responder 15 dias depois, 10 dias depois, já passou. Né? Tem que ser rápido no processamento, tem que ter atualização, isso é chato demais. Vocês viram o que aconteceu com o IPI no início do ano, né? As empresas ficaram doidas, né? Altera, inclui NCM, altera a alíquota de IPI, depois adia, aí os estados não adiaram, federal adiou. Aí depois entra, STF vai e suspende, uma confusão, o pessoal ficou doido. E a gente ficou mais doido ainda, porque tem as tabelas todas atualizadas. Para atualizar isso aqui foi uma doideira. Tem que inovar sempre. Hoje eu estou lançando meu primeiro filho com Elcio. Primeiro filho meu e dele. Ele vai falar depois um pouquinho. Nasceu o nosso neném. O pessoal acabou de me mandar aqui, que está publicado, está no ar, o módulo de recuperação de crédito PIS/COFINS sobre cigarro, já está publicado, está no ar já. Então, tem que inovar sempre, gente, tem que estar sempre colocando aí. E eu acho muito importante, cara, ter uma base grande de cliente, porque não tem fonte mais rica para trocar experiência do que uma base grande. Quando você coloca, por exemplo, a gente vai colocar esse PIS/COFINS sobre cigarro no ar, o pessoal vai testar exaustivamente. Pode ter certeza que vem um monte de sugestão de melhoria crítica, um monte de coisa, isso é muito rico. E a gente acaba tendo um panorama real, por exemplo, da ação da fiscalização no Brasil. Poxa, agora a Bahia está pegando esse aspecto, Mato Grosso está fazendo aquilo lá. Por quê? Porque eu tenho feedback de cliente, eles me falam o tempo inteiro. E aí eu vou dar alguns exemplos de serviços que são baseados em auditoria digital, que são só exemplos, tá, gente? Só para vocês verem aí o que é possível de ser feito. Por exemplo, assessoria mensal é aquele trabalho que eu falei com vocês aí, que é você fazer uma rotina mensal de auditoria para fazer um ciclo de melhoria contínua, onde você faz análise de arquivo, né? Determina a rota, como é que ele vai chegar até você, faz um plano de ação, melhoria contínua. Você pode fazer atendimento para cumprimento de intimações fiscais. A gente já pegou erro do software auditor do Estado. Eu peguei um erro enorme na empresa de transporte, que eles estavam analisando o registro errado, o sistema da fiscalização. Estava dando um valor de CMS a recolher enorme, absurdo. A empresa, cara, nunca se neguei, sempre paguei direitinho e tal. E a auditoria digital conseguiu provar para a fiscalização que eles estavam pegando o registro errado. A gente fez demonstrativo. Esse valor que você pegou está equivocado, porque você está tirando desse registro, não é desse, é desse. E eles viram. Mandaram para a BH que estava comandando essa fiscalização, e a análise deles estava errada mesmo. E foi feito dessa forma. Né, para você prestar esclarecimentos para a fiscalização. E o legal desses trabalhos aí, porque normalmente isso aí é um prazo curto, apertado, né? Dá para a gente, né? Quem sabe disso aqui, o advogado nessa hora, né, tá com a faca com queijo na mão, né? Tem 3 dias para responder. Tudo bem, a gente pega o serviço, mas o honorário também, né? Fica mais salgadinho, né? Para o cliente. Revisão fiscal, eu acho que é um serviço excelente de fazer. Você entrar numa empresa, fazer uma revisão das obrigações acessórias dos últimos 5 anos, dá para você fazer isso rápido, apontar, fazer todo esse mapa de problemas aí da empresa e plano de melhoria, né? Para você se antecipar a fiscalização, realizar cruzamentos, né? É um negócio legal porque você vai ficar mais tempo no cliente também. E eu acho bacana também porque isso gera oportunidade de novos serviços para vocês, esse diagnóstico que a gente gera. E a revisão de estoque, a gente acha bacana demais esse serviço. Eu já fiz muito, já atendi fiscalização nisso aqui, e eu acho um trabalho show de bola de fazer. A lógica da coisa é o seguinte: o que a fiscalização olha? Eu declaro lá em fevereiro o inventário de 31/12, né? Então, eu pego o saldo que iniciou o meu ano. Aí eu computo as entradas, o que eu comprei, desconto o que eu vendi, a lógica, o quê? Eu vou ter um saldo final. É conta de criança isso aqui. Então, se eu tenho por exemplo, eu vendo aquela garrafinha lá do Elcio,
Então, terminei 2021 com 10 garrafas. Ao longo do ano, comprei mais 7, 17. Vendi 4. Era para eu terminar com 13. Tá certo? Aí você pega o arquivo do cliente, tá assim. 10, comprou 7, vendeu 4, 19. Acontece, com muita frequência. Muita frequência. Então, o que você pode fazer? Você vai pegar a FD, ICMS e IPI, mais o XML de emissão própria do cliente. Por que você precisa do XML? Alguém sabe? A gente detalha o nosso item que a gente vende no 670? Não. Não. Só nas contribuições. Mas contribuições não tem todas as notas. Então, o que acontece? Eu vou precisar desse kit. As entradas eu tenho detalhada na FD, ICMS e IPI, mas as saídas minhas eu preciso do XML. E aí eu jogo isso tudo para dentro do sistema e ele vai montar aquele fluxo que eu falei para vocês, mês a mês, de todos os itens por item, né? Problemas comuns que a gente acha. Porque, gente, consertar estoque, tem jeito não, né? Como é que você vai consertar o que já passou, que já vendeu? Não tem jeito. O que dá para atuar aqui é para você melhorar situações futuras e para você argumentar com a fiscalização que muitas vezes você livra o seu cliente de multas pesadíssimas, explicando para a fiscalização e ela consegue entender o que aconteceu. Tipo, então você vai ver, problemas de código de descrição duplicado acontece demais, o pessoal do cadastro, né, das empresas que recebem as mercadorias, cadastra de qualquer jeito. Entrada sem foco do declarante, isso acontece ainda, eu acho impressionante, mas ainda tem empresa que recebe produto com código do fornecedor, dá entrada com código do fornecedor e vende com código próprio. Ou seja, o que entrou, né, nunca sai e o que sai nunca entrou. É isso que acontece. Você tem um estoque gigantesco, precisa do tamanho do mundo para guardar o que ele comprou e ele vendeu algo que nunca existiu. É isso que você informa para a fiscalização. Códigos diferentes dos documentos fiscais, isso acontece demais. O pessoal de programação, às vezes, confunde código do item porque fala que eles confundem com código numérico. Não é alfanumérico. Então, um espaço conta, um tracinho conta, um pontinho conta. Para o sistema da fiscalização é outro código, é diferente. Então, você pega um código do XML que o cara coloca um espacinho, lá na FD Contribuição, ele suprime esse espacinho que existe no número, por exemplo, é outro código. E aí nada fecha. Falta de cadastramento incorreto dos fatores de conversão, registro 0220, acontece direto isso. O pessoal não cadastra fator de conversão. Então, comprou uma latinha de 12 latinhas de Brahma, packzinho de 12, não lança isso, cara. Entra como uma unidade, entendeu? De Brahma. E aí nada fecha, cara. E ele vende por unidade, dá entrada num pack, como é que vai fazer? E também, falta de detalhamento de unidade de medida, do 0,190 mal feito, isso é demais da conta, e as alterações de itens sem a geração do registro 0205. Não informa que o item foi alterado. E aí o estoque fica todo bagunçado. Isso aqui é uma assessoria legal pra caramba de fazer, para consertar esse cadastro do cliente. Você pega um supermercado, você trabalha, sei lá, 1 ano, 2 anos lá dentro com honorário, recebendo honorário para fazer isso aí. Isso é uma ferramenta que a gente trabalhando com supermercados, o feedback deles, a gente construiu isso aqui. O que acontece? Quando você pega mercadorias similares, com o mesmo preço, mesmo fabricante, né, pega assim, gelatina de uva, gelatina de morango, gelatina de framboesa, aí você chega no caixa com aqueles vários sabores, a do caixa faz assim, 1, 2, 3, 4, 10. 10 vezes, pega de morango e faz assim, pip, e passa o resto. Ferrou o estoque da empresa. Acabou. Aí, né, isso acontece. Então, o agrupamento de itens é uma coisa que a fiscalização começou a entender que isso é um erro humano, que acontece. E, assim, não necessariamente você está prejudicando o Estado e deixando de recolher ICMS. Por quê? Porque no grupo, você, por exemplo, comprou 1.000 unidades e saiu 1.000 unidades. Não necessariamente o seu controle de sabor, de fragrância está correto, mas as unidades, elas foram vendidas, no somatório, deu entrada e deu saída, né? A visão global do estoque entre estabelecimentos também é uma coisa bacana de fazer, que a gente consegue apurar, porque muitas vezes a empresa transfere mercadoria
Por exemplo, eu transfiro mercadoria para uma filial e tiro a nota de transferência para outra. Isso acontece. Então, entra lá sem nota, a outra entrou a nota, mas não tem mercadoria, e tá aí começa, bagunça tudo. Mas quando você consegue explicar para a fiscalização que esse erro humano aconteceu, mas que no global fechou a conta, eu já vi muita empresa se livrar e assim, reduzir bastante os autos de infração com base nessas explicações. Né? Então, acho que é um trabalho bem bacana de fazer também. E, por fim, moçada, para a gente ir lá para o Pinguim, a dica que eu acho que é muito legal é uma dica mais comercial e eu acho que é show de bola, é você usar a auditoria digital para suas propostas. Porque é muito diferente você fazer uma proposta genérica. Olha, meu nome é Frederico, sou consultor tributário, eu faço um estudo tributário da sua empresa, então vou fazer aqui, eu vou entrar e vou fazer um planejamento para você e tal. Outra coisa é você fazer o seguinte, eu tenho uma proposta para o senhor me dá 3 meses de arquivo e eu vou fazer um raio-x para o senhor sem custo. Sem nada, o risco é meu, eu vou trabalhar de graça. E aí você traça esse diagnóstico prévio e quando você chega de volta para o cliente, em vez de você chegar com uma proposta genérica, você entra com uma proposta focada no problema do cliente, com um plano de ação para aquele cliente lá. E aí você já demonstra o seu valor a partir daí. Então, quer dizer, você está me contratando para eu traçar esse plano de ação. Eu vi que você tem problema de sistema, nós vamos parametrizar o sistema todo de novo. Eu vi que você tem problema, por exemplo, no fluxo de mercadorias, tem problema de estoque, a gente vai atuar nesse problema, enfim. Você chega, traça um planinho de ação e a sua proposta ela fica muito mais bacana. E com a chance de fechamento muito maior, né, consequentemente. Então, é isso. É falar para o cliente, né, que mal que você tem de ouvir uma segunda opinião, já que o risco é seu, né? Você que vai gastar tempo analisando, ele não perde nada. Então, você realiza o diagnóstico, aponta a solução, você demonstra assertividade e você dispara a percepção de valor do cliente. Isso é fatal. Então, pessoal, eu acho que assim, a auditoria digital, muita gente fica com receio de começar a fazer, é muita análise que tem que fazer, são muitos arquivos que a gente tem que analisar, muita coisa que tem que ser cruzada, mas eu acho que o importante é começar. Acho muito importante começar, nem que seja fazendo 2, 3 cruzamentos para o cliente, até aquela coisa ser resolvida, depois a gente já aprofunda mais um pouquinho, mas interessantíssimo é que a gente dê o passo inicial, porque é exatamente aquilo que a gente falou, é um método que a fiscalização usa. Então, se ela está tirando de canhão, você não pode ficar, né, com estilingue, tirando pedrinha, fica desigual a luta. Eles têm muita tecnologia, então você tem que ter tecnologia para cá também para poder combater. Então, pessoal, isso aí eu agradeço. Convido o pessoal aí, a gente produz bastante conteúdo nesse sentido também, de negócios, né, voltados para o tributário, nesse perfil. Quem ainda não segue, eu convido a seguir e apoiar a gente lá. Tá? Obrigado a todo mundo aí. E vamos agora para a nossa próxima etapa. Bom, Fred, obrigado aí mais uma vez. A gente tem discutido bastante essa questão da auditoria digital, né? Pouca gente tem usado isso como um complemento do trabalho. A gente fala bastante da mentoria do diagnóstico, né? Então, eu acho que não tem uma forma de abordagem melhor do que o diagnóstico. Porque a única coisa que o cliente vai precisar te entregar é ou o certificado digital, né? Ou uma procuração do ECAC para você entrar lá no Receita BX e baixar os arquivos. E aí ele tem 2 situações que ele vai encontrar na hora de você entregar esse trabalho. Ou você vai aparecer com várias oportunidades tributárias e, junto com uma auditoria digital, você vai conseguir mostrar que ele tem melhorias ali para fazer ou valores para recuperar. E se eventualmente não tiver nada, né, que eu acho muito improvável, mas vamos pensar num mundo em que a empresa não tem nada, nenhuma oportunidade. Ele vai ter um conforto de que tudo que está sendo feito tá ok, e aí ele pode pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo e falar, não, minha equipe realmente é boa e eu não tenho nenhum ajuste para fazer na minha empresa. Então, o que o empresário tem a perder? Então, eu falo por experiência própria. Todas as vezes que eu abordo o cliente dessa maneira, é muito improvável que ele não dê essa possibilidade de fazer essa avaliação e esse diagnóstico tributário. Então, assim, não tem forma, pelo menos eu acho que não tem, se alguém tiver, é sempre, né, bom compartilhar, mas na minha visão,
é algo que dá certo há 20 anos, mais de 20 anos, e o cliente está sempre acessível a passar as informações. E sabe o que eu acho? Às vezes a auditoria digital, ela não é o seu diagnóstico completo, óbvio que não. Você vai poder ir num nível muito mais profundo, mas ela pode ser o start que vai motivar o empresário a topar, aprofundar naquilo que você está fazendo, entendeu? Então, a partir desses probleminhas que você acha, você pode motivar esse cara a separar mais documento para você, te dar mais informação, a colocar uma pessoa para te acompanhar num projeto. Então, isso é legal também, de ressaltar. Não é que ela vai fazer o seu diagnóstico, mas ela pode motivar o teu cliente a embarcar na tua ideia. E assim, o que o Fred já falou, a gente não pode só ir lá, jogar as informações num software e entregar, esse é o relatório, cliente. Porque o cara não sabe nem o que fazer. Então, você tem que ajudar ele no saneamento dessas informações. Então, vamos montar um plano de ação, tem muita coisa, então vamos por etapa. Vamos ajustar ICF, vamos ajustar ICD, vamos ajustar as notas, ou temos um problema de estoque. Então, é o que o Fred falou, você vai talvez aí ficar 2 anos no cliente fazendo trabalhos mensais de ajustes desses arquivos. E muitas vezes, né, o problema está no TI, né? Muitas vezes você vai atuar. Eu já na época que eu atuei, eu consegui resolver um problema no software atuando como advogado. Mandei uma notificação para o presidente da companhia de software. Falou, teu software está gerando informação para o meu cliente. Isso aqui é só é um ato preparatório. Se der problema, cara, você fica esperto. Na hora. Isso foi um supermercado, desceu um aviãozinho lá, na cidade desse supermercado, desceu um aviãozinho com 4 técnicos, os caras foram lá e consertaram. Ficaram uma semana dentro do cliente. Consertaram. O cara estava pelejando com o suporte, ó. Então, assim, a atuação da gente como assessor, às vezes é isso. E, pô, teve um baita de um valor para o cliente isso aí. Imagina. O cara me adorou por ter resolvido esse problema, entendeu? Atuando profissionalmente. Eu não fiz o que eu fiz, eu fiz uma notificação e resolveu. Mas deu caminho, né? Deu caminho. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí para fazer para o Fred? Sobre o software, sobre os cruzamentos, o que o sistema faz? A maioria já conhece, né? Bom, Fred, obrigado mais uma vez. A gente não podia fechar com uma chave de ouro melhor, né? O nosso primeiro bebezinho começou a rodar. Então, falar um pouquinho disso. A gente tem aí há 3 meses trabalhado no desenvolvimento de uma ferramenta para fazer, né, a recuperação do crédito de CMS, do PIS/COFINS ST do cigarro. A gente discutiu, conversou. É claro que tem muita melhoria, vamos ter muito feedback, mas o pessoal trabalhou aí incansavelmente os últimos 2 meses. E para quem tem a auditoria, já está rodando a ferramenta. E acho que a partir de hoje mesmo já está rodando, já está no ar. E é um facilitador. Então, aquele trabalho que a gente tinha de tentar fazer tudo na mão, agora a gente tem mais uma ferramenta. Lembrando sempre que a ferramenta facilita, tem muitas coisas para avaliar. A gente percebeu que tem muita região com tratativas distintas. Então, tem região que está pedindo para você fazer um anexo para o PIS, um para a COFINS. Ribeirão Preto, por exemplo, a recomendação é que faça 120 anexos. 60 para o PIS, 60 para o COFINS. A gente tem isso por escrito, o fiscal daqui de Ribeirão orientando a fazer dessa forma. Então, assim, claro que a gente vai se deparar com situações distintas, mas a dificuldade que é levantar o valor, agora a gente tem aí dentro dos softwares fazendo de forma automática.